aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo, pois só Ele pode nos fazer entender tudo e nos fazer recordar tudo o que Jesus nos diz. Peçamos ao Divino Espírito Santo que venha em nosso auxílio para que compreendamos essa palavra que para nós foi proclamada e agora é pregada. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, hoje nós celebramos a terceira das 4 festas mais importantes do credo católico. O ápice, a maior de todas, a Páscoa, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. A segunda festa, o Natal, a vinda do Senhor. E hoje e domingo que vem, as 2 outras grandes solenidades, a ascensão do Senhor e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Essa festa de hoje é um dos artigos da profissão de fé que nós daqui um pouco rezaremos. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa afirmação, ela não é apenas uma regulação teórica para a gente entender uma coerência filosófica e história da vida de Jesus.
essa afirmação, ela não é poesia, ela não é um argumento para ilustrar de forma meramente racional. Mas dizer que Cristo subiu aos céus e sentou à direita do Pai, vou usar uma expressão que é a que me é possível na limitação da linguagem. Tem suas consequências. Qual a consequência em nossa vida quando nós afirmamos que cremos que Jesus subiu aos céus e sentou à direita do Pai? Que implicação tem isso para a nossa vida? A que realidade remete o nosso modo de ser, de agir no mundo, a partir da afirmação que cremos que Ele subiu aos céus e sentou à direita do Pai? Vamos ao Evangelho? Tomem comigo o número 9 do seu folheto. É a conclusão do Evangelho de Lucas. Nós continuaremos esse resto do ano, até novembro, lendo a cada domingo um pequeno trecho do Evangelho de Lucas. Essa conclusão nós não a veremos no resto desse ano. Mas precisamos dessa conclusão para entender tudo quanto a gente vai ver até o fim de novembro. É uma espécie de síntese de tudo quanto vimos e veremos no Evangelho de Lucas. É a última cena de Jesus depois de ressuscitado, o último encontro dele com os apóstolos. Domingo passado, nós vimos, e domingo atrasado, nós vimos Jesus dar um mandamento novo, o mandamento do amor. E domingo passado, prometer que quem me ama guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos dele a nossa morada. E vós recebereis o Espírito Santo, que vos ensinará tudo e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Aquela foi a última conversa antes dele morrer. Essa é a última conversa antes dele subir para os céus. E ela é revestida de muita, mas muita e preciosa graça para nós. Vamos lá? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, juntos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Na catequese e na formação dos cristãos, a gente chama esse argumento que Jesus dirigiu aos apóstolos, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos até os confins da terra, começando por Jerusalém. A gente chama esse anúncio de anúncio querigmático, ou anúncio primordial, que infelizmente nós transformamos esse anúncio, um anúncio dirigido aos pagãos. Uma pessoa, quando ela não tem nenhuma instrução na fé, nenhuma formação na fé, nenhuma educação na fé, a gente leva para a formação catequética e dá esse anúncio querigmático, o anúncio fundamental, fundador da fé e da vida cristã. Repito, infelizmente, nós, depois de um certo tempo percorrendo a nossa caminhada na fé, nós descolamos a nossa vida desse anúncio, e aí vira uma tragédia. Vira a mediocridade que muitas vezes nós nos sentimos nela, na fé, e não sabemos como sair. E a mediocridade
na fé cristã, a mediocridade religiosa é exatamente quando a gente descola a nossa vida desse anúncio primordial. O Cristo por mim, por você, pela humanidade inteira, sofreu, ressuscitou, e no nome dele é anunciado a conversão e o perdão dos pecados. Nós, infelizmente, pensamos que conversão e perdão não é coisa para nós mais velhos na fé. A gente acha que isso é para quem está na gandaia, na debandada da vida. Quando nós passamos a escutar a palavra e não sentimos mais a força, o impacto, o ímpeto dessa palavra provocando-nos e chamando-nos à mudança de vida, não é para mim, porque eu não tenho que converter, já sou convertido, não tenho que mais pedir perdão, porque não erro igual aos outros. Quando nós esquecemos que Jesus sofreu por nós, deu a vida por nós, morreu por nós, e achamos que isso não é mais novidade. Quando a gente celebra a Eucaristia, escuta a palavra, aproxima-se da cruz, e a gente não experimenta mais que eu preciso de metanoia, conversão, a expressão grega que significa metanoia, mudança de mentalidade para mudar a meta. Quando nós pensamos que a gente não precisa mais mudar a mentalidade, que agora é o contrário, eu já ajustei minha vida, já fiz primeira comunhão, sou batizado, casei na igreja, sou crismado, e vou na missa e comungo, pronto. A gente se instala e acha que não tem mais uma dinâmica de vida, um ritmo permanente de ajustamento da mentalidade para que ela fique conforme o plano de Deus. Eu tenho repetido e hoje eu vou fazê-lo de forma mais firme. Ser cristão implica num aprendizado permanente, para a vida inteira, para todo momento. Ser cristão implica num processo permanente de educação na fé, de libertação das realidades que nos escravizam, para que a gente consiga ficar diante do Pai e alcançar a liberdade mais alta, ao ponto de dar conta de ter coragem de rezar o Pai Nosso. Eu tenho atendido algumas pessoas que eu escuto os desabafos delas, depois eu digo assim: você já rezou o Pai Nosso alguma vez na sua vida? A pessoa assusta e digo: eu acho que é isso que está impedindo você de realizar o que você quer. Porque quando nós rezamos o Pai Nosso, a gente levanta a mão para o céu e diz: venha a nós o vosso reino e seja feita. A gente pega as nossas vontades, os nossos projetos, os nossos temperamentos, os nossos caprichos, os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas virtudes e os nossos vícios, empurramos tudo para a lateral e colocamos como primado do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, o plano de Deus, o que Deus quer. Então, repito, pode ser que as coisas não estão dando bem do jeito que você quer na sua vida, porque você tem rezado o Pai Nosso. Tem pessoas que conseguem estar com a vida todinha dentro do plano de Deus, mas ela está infeliz. Ela, padre, eu tenho tudo, mas sou infeliz. Por quê? Porque ela está rezando o Pai Nosso, Deus está conduzindo-a para viver o plano dele, mas ela quer um Deus que faça a vontade dela, o capricho dela, realize as ambições, os sonhos ou os caprichos dela. Aqui, quando Jesus, na última conversa com os apóstolos, diz: moçada, eu estou indo embora e vocês vão ficar com essa mensagem colar, vão inscrever com um estilete na parede do coração
assim está escrito. O Cristo sofreu, ressuscitou e no nome dele conversão e perdão permanente. Gruda nisso. Isso é uma realidade tão forte, mas passar por esse caminho e viver esse caminho é algo tão infinitamente superior aos planos e ambições melhores ou piores da humanidade, que para viver isto permanentemente, nós precisamos de um auxílio sobrenatural. Vamos ver? Tome lá. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Revestidos da força do alto. O que significa isso? Revestido do Espírito Santo. Olha, vocês vão ao mundo, vocês vão levar para o mundo, vão levar para a vida de vocês, para a casa de vocês, para o trabalho de vocês. Vocês vão levar esse anúncio primordial, que funda a fé todo dia, todo momento. Ele sofreu por mim, ele ressuscitou. Eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso arrepender-me de minhas fraquezas e ajustar a minha vida conforme o plano do amor que ele revelou. Essa é a minha meta permanente na fé. Acontece que nós temos muita dificuldade de abraçar a meta de Deus para a nossa vida. Nós convivemos com Jesus, nós cultivamos uma amizade com Deus, nós cultivamos uma experiência religiosa, mas nós temos muita dificuldade de desmantelar as metas nossas. Vamos à primeira leitura. Atos dos Apóstolos. Tem muita coisa nesse texto, mas eu vou ficar apenas com uma ideia, para remeter de volta ao Evangelho. Quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do livro do Evangelho de Lucas. No meu primeiro livro, O Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Esse é o segundo. Foi a eles, aos apóstolos, que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Leia. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Do reino de Deus. Presta atenção. A diferença que tem esta afirmação. Jesus apareceu ressuscitado. Ele ficou 40 dias falando do reino de... Ele já tinha passado 3 anos com os apóstolos falando do reino de Deus. Ressuscitou, ficou 40 dias. Mudou alguma coisa na mentalidade dos apóstolos? Preste atenção no que vem. Leia. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus está capacitando e qualificando os apóstolos, prometendo dar o Espírito Santo que capacitaria e qualificaria os apóstolos para serem portadores da mensagem do reino dos céus, do reino de Deus. Mas eles não se interessaram por isso. Veja a coisa mais escandalosa que os interlocutores de Jesus dirigem a ele falando agora. Vamos. Então os que estavam reunidos perguntaram, Brada, Jesus, Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Espera lá. Jesus apareceu falando do reino de Deus. E eles perguntaram se é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Nossa meta na fé
é sempre para baixo. Reino de Israel é no máximo 300 e poucos quilômetros de comprimento e menos de 200 de largura. O que a gente chama de Terra Santa ou a Palestina. Um território desse tamaninho. Pequeniníssimo. Aquele reino, aquele povo, aquela porção do povo, através desse povo, Deus quis comunicar-se à humanidade. Elegeu um povo, criou um vínculo de aliança com esse povo, para através desse povo comunicar com a humanidade inteira. Houve um momento, um grande desvio na vida do povo de Israel. Eu vou até subir aqui para perto da cruz para dizer qual foi o desvio. Deus escolheu o povo de Israel para se revelar ao mundo através desse povo. Mas esse povo começou a pensar que Deus tinha revelado foi a eles, como perfeitos, como modelos. Muitas vezes Deus quer revelar-se ao mundo através de nós, e a gente começa a falar da gente, a mostrar a gente, achando que a gente é a revelação de Deus. Está entendendo a diferença? Isso é grave? Isso é fatal. Jesus, depois de 3 anos, mais 40 dias de ressuscitado, falando do reino dos céus, os apóstolos estão na definição da esperança judaica. Não descolaram dos anseios da esperança judaica a restauração de um reino nacional. O nacionalismo está na moda em muitos países mundo afora. O ideal nacionalista. Inclusive com uma estreita compreensão daquele nacionalismo bíblico, que é uma tragédia. Porque a ideia que o povo tem do Antigo Testamento é: nós somos o povo eleito, Deus nos ama mais do que o resto. Quem não é igual a nós podemos eliminar, tomar as riquezas para nós. A quem nós não quisermos eliminar, nós podemos subjugar esses povos como escravos e eles trabalharão para nós porque nós somos os abençoados. Está entendendo a gravidade desse argumento? Pensa. Aqui, irmã, irmão, está o nó que até hoje impede e tem emperrado a igreja na propagação do evangelho. Nós cultivamos uma relação com o Senhor que nem chega a restaurar o reino de Israel. Às vezes, o reino que nós queremos que o Senhor restaure é o reino do meu umbigozinho, com meus caprichos, minhas manias, minhas ambições, meus vícios ou minhas virtudes. Às vezes nós cultivamos uma vida espiritual, uma relação com Deus, num horizonte pequeniníssimo que Deus não vai se ocupar nunca, porque o plano de Deus é o tudo, porque Ele é o Senhor do todo e do tudo. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar minha saúde, meu casamento, minha família, meu emprego, meu genro, minha nora, meu filho. Nós ficamos no meu. E Deus está querendo que nós restauremos a humanidade inteira, para que a humanidade inteira entre na dinâmica do seu plano, o reino dos céus, o reino de Deus. Pode pegar pesado? Por que nós não nos ocupamos com o reino de Deus? Porque o reino de Deus supõe olhar para a cruz e dizer: Ele sofreu por mim, deu sua vida por mim, criou todas as condições para que eu viva conforme uma filha, um filho de Deus. Eu preciso me converter sempre e permanentemente. Eu preciso buscar o perdão dos meus pecados para viver conforme o plano dele. Acontece que nós não temos mais o reino de Deus como meta.
A gente vem e cultiva uma fé religiosa, o nosso horizonte está a uns poucos metros além do nosso nariz. Alcança quando muito as vitrines das coisas que nós queremos comprar com o menor esforço possível. Nosso horizonte não alcança o reino dos céus. E também nós, na relação com os outros, nós não chamamos as pessoas para o reino de Deus. Nós chamamos as pessoas, e até na igreja, quando muito para ser amigas nossas. Volta ao Evangelho. Versículos 50 e 50. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. O Evangelho de Lucas tem uma característica muito bacana. Ele começa no templo, Zacarias, e termina no templo, a comunidade de fé, da nova aliança. Começa silenciando uma boca em dúvida e termina anunciando o louvor da graça e do auxílio. Nós perdemos o pique e o vigor para anunciar para as pessoas: Jesus por você sofreu, deu sua vida, ressuscitou e tem um plano de amor para você. Nós perdemos o pique para fazer isso. Se eu fizer uma campanha aqui na igreja, da gente fazer uma mobilização, ir num bairro pobre ou ir na África, levar ajuda humanitária, todo mundo vai se envolver e vai doar muitos bens, vai partilhar o que tem, vai ajudar os pobres, vai socorrer os necessitados. Mas se eu disser assim: gente, tem um mundo vazio de Deus, vamos nós de porta em porta bater e chamar as pessoas e dizer a elas: o Cristo sofreu por você, ressuscitou, sentou à direita do Pai e Ele te quer. Sabe o tamanho da desproporção da empolgação? Porque é que muitos de nós, pais e avós, não socorremos os nossos filhos e nossos netos, dando-lhes Jesus do jeito que nós socorremos dando o nosso dinheiro. Estou exagerando? Por que é que nós não falamos de Jesus? Por que que o anúncio de Cristo e da salvação que vem de Cristo, para nós deixou de ser importante e virou uma coisa subjetiva que, se quiser, saiba onde buscar? Por que é que dar Cristo para as pessoas não pede de nós o mesmo empenho como nós temos para sacrificar a nossa saúde e matar-nos para dar o melhor do padrão de vida para os nossos filhos, para os nossos netos? Por que que nós não temos um nível firme para falar com os filhos e netos acerca da salvação que vem de Cristo, quanto nós temos para dizer: eu vou te ajudar de novo, vou te dar dinheiro de novo, vou pagar de novo para você, mas você vai? Por que que a gente tem tanta clareza no pacto com as coisas materiais, mas nós não temos no pacto das coisas do alto? Tem uma fé divorciada da relação com o reino de Deus. Temos em nós uma escravidão das ambições do reino de Israel. Somos todos escravas e escravos do horizonte que não chega a 400 quilômetros à frente ou 200 na lateral, como o país de Israel. Somos escravas e escravos do aqui e do agora, do imediato. E não nos colocamos a serviço
de levar nossos filhos e netos a escutar as maravilhas do anúncio da salvação, que tão somente vem de Cristo e de mais ninguém. Termino com uma poesia. A segunda leitura, pegue lá. A gente chama esse texto de hino cristológico. Olha que coisa linda. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, brada a igreja, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da sua glória, que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com sua ação e força onipotente. Brada a igreja. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à direita dos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Brada a igreja, sim! Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. É esse Senhor que hoje subiu ao céu, é esse Senhor que tem o comando, tem a chave da vida e da morte. É esse o Senhor da vida e o Senhor da morte. É esse o Senhor do começo, do fim, é o Senhor do eterno. Dizer e anunciar isso deveria ser para nós uma das coisas mais decisivas em nossa vida. Hoje, você volta para sua casa com o primado dessa palavra na sua vida. Hoje, você faça um pacto com Cristo dizendo a Ele: eu voltarei para minha casa, mas eu vou te anunciar Jesus aos confins de mim mesmo. Eu vou te anunciar Jesus para tudo quanto é canto do meu coração, da minha alma. Eu vou te levar para minha casa e para minha família, a quem eu tenho derramado suor e lágrima para sustentar. A partir de hoje também eu vou anunciar com a autoridade dessa palavra. Eu vou dizer que o Senhor é o Senhor da vida deles também. Nós que sentimos tanto apelo em praticar a caridade, repartindo o pão, não poderíamos ter medo de dar Cristo para o mundo, na pregação, no anúncio. Nós perdemos a coragem, nós perdemos a autoridade da palavra em nossa vida e por isso perdemos a autoridade de transmitir essa verdade na vida dos outros. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Estabeleça com Jesus um diálogo pedindo que Ele revista você com a força do alto. Se você não for revestido com a força do alto, você não dará conta de anunciar Jesus e a salvação que vem dele. O reino dos céus, o reino de Deus, para sua casa, para o seu trabalho, para sua família, para sua escola, para sua igreja, para o mundo. Fale para Ele te ajudar, te capacitar e te qualificar e fazer de você uma portadora, um portador dessa mensagem do reino de Deus, do reino dos céus.
meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, canta a igreja. Meu Senhor e meu Deus, Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Em pé, dá-me uma fé, dai-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Deixa a sua mão livre, deixa o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo te indicar. Se você preferir, se te ajuda, reze comigo. Jesus, o Senhor sofreu muito, sofreu na cruz para me salvar. O Pai o ressuscitou dos mortos. E hoje nós proclamamos que o Senhor subiu ao céu, sentou à direita do Pai. Jesus, eu renovo minha aliança com o Senhor. Eu renovo a minha aliança com Eu o quero Senhor. levar ao meu coração Eu quero elevar o meu a minha coração, alma, a a minha inteligência, a todo o meu ser. a todo o meu Eu ser. quero anunciar esta verdade. Eu quero anunciar esta verdade. O Senhor me amou, O Senhor me amou. deu sua vida Deu sua vida para me salvar. para nos salvar. Jesus, Jesus, diante da sua cruz, diante da sua diante do cruz, seu altar, diante do seu altar, diante do seu trono, diante do seu trono, sentado à direita do Pai. sentado à direita do Pai. O Pai pôs tudo sob os seus pés. O Pai pôs tudo sobre os teus E pés. eu confesso, E eu confesso. o Senhor é O Senhor é meu Senhor, meu Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Salvador. meu Salvador. Ponha em mim Põe em mim uma força do alto. uma força do alto. Reveste-me
reveste com o Espírito Santo com o Espírito e Santo faz de mim e faz de mim proclamador, proclamador, anunciador anunciador desta maravilha. desta maravilha. O Senhor me amou. O Senhor me amou. Amam a humanidade inteira Amou a humanidade e inteira. quer a salvação de todos. Quer a salvação de todos. Põe a mão no seu coração. Agradeça a Jesus que te amou e quer a sua salvação. E quer que você seja instrumento de salvação para sua casa, para sua família, para o mundo inteiro. Agradeça a Jesus que através de você vai fazer chegar o anúncio do reino de Deus para o mundo. Agradeça a Ele. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós bendizemos a autoridade dessa palavra que hoje chamou-nos a não ficar escravas e escravos dos reinos daqui, mas olhar para o reino do céu, o reino de Deus, e buscar esse reino que o Senhor oferece com graça, com amor. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te glorificamos por nos fazer parte desse reinado do seu amor.